Não, TVE não tem agonia não, peraí. É. Vá falando aí. É porque como eu vou lembrar aqui que o Bahia deu 3-0 no Bahia de Feira, segundo jogo do Bahia no campeonato, 7 gols marcados, apenas 2 sofridos, líder absoluto, com os pivetes na frente, linha de frente, jogando muito bem, Del. 17 e 16 anos, né? Rapaz, é impressionante. E Cauê, velho, Cauê, miserável. É por isso que o Corinthians bateu tanto o pé firme, né? Reclamou tanto quando o Pivete foi embora, porque ele já tem ele tem um tipo de jogada que é tipo de Robin. Você sabe que ele vai fazer a mesma jogada. E você não consegue parar. E eu não vi parar, né? Ele cruza errado, ele cruza certo, ele dá o passe, mas essa chamadinha pra esquerda, impressionante. E aí os melhores momentos, ó, da TVE, que disponibiliza de maneira gentil aí pra todos os players, esses melhores momentos. Olha, vou dizer um negócio pra você. O Bahia foi melhor no primeiro tempo, tendo mais a bola, mas tendo dificuldade pra infiltrar. Aí o chute fora da área de Rezende, onde está o seu Deus. Rezende fez 1-0, belo chute. E depois o Del, aproveitando o rebote de um chute do Juan Pablo, fez o 2-0. No segundo tempo, outro chute fora da área do Eric. O Bahia fez 3-0, mas foi um jogo que o Bahia não tomou susto, velho. E eu acho que esse você viu que quase deu pra... O rapaz, o Wallace, sua vida tava ali, viu? Apareceu. Olha, entrou o Galícia. Olha o gol do Rezende, ó, de fora da área. Um bom chute de esquerda. Rezende que... Aquela falha no Bavia até hoje... Deixa a Rezende aí. Cobra dele. Cobra mesmo. Mas aí a galera foi lá comentar, o Bahia fez 1-0. E foi um jogo que o Bahia foi muito superior, mais uma vez, ao adversário. Quer dizer, jogou com o Jequié, jogou em casa. Pode ser um Jequié que não consiga se firmar. E o Bahia foi muito melhor, 4-2, beleza. Aí o Bahia pegou o Bahia de Feira, tinha empatado o primeiro jogo fora de casa. E o Bahia de Feira contra o Juazeirense tinha empatado. E o Bahia foi lá e deu 3-0. E foi 3-0 sem conversa. Não foi um 3-0 que a história do jogo contou outra coisa. Então isso pesa bastante a favor do resultado e do Bahia. E pra mim a diferença... Lógico, tem o João Paulo, tem o Rezende. O Jota já é um jogador profissional que tá muito bem. Mas, enfim, tem alguma experiência. Mas é principalmente, o Eric entrou no segundo tempo, é principalmente, pra mim, a presença de Rogério Ceni no banco já faz uma diferença muito grande. Sim. Né? Não sei se você quer que você acha disso. Aí André reclamando de Del que tá cabeceando pra baixo. Pera aí, rapaz. Ali ele foi bem, ó. Não, mas o André que tá cornetando. Não, André, ele até respondeu aí, André. Foi? Que Bel tá bem, tá brocando, ele só tá agora já destacando espaço para evoluir. Já disse Guilherme Queiroz, gerente de marketing do Vitória, cometa um erro e pra sempre será lembrado. É verdade, pior que é verdade. Aí a chance do Bahia de Feira é o segundo gol do Bahia, o Juan Pablo recebe, solta a bomba, o goleirão dá aquela enjoada e o Del finaliza rasteiro. Eu só quero falar um detalhe, assim, com relação ao Bahia. Foi até um comentário que eu fiz no Passa Régua, que a gente postou hoje de manhã, tá? Com relação ao jogo. Aí Edel fazer o primeiro gol dele como profissional. E, velho, o que é legal desse time do Bahia, dessa meninada, é que por mais que existam esses nomes que Cássio chamou a atenção, João Paulo, Rezende, né? Marcos Vitor, Eric e tal. As grandes estrelas desse time... são os meninos. Sim. São os que chamam a atenção, né? Chamariz desse time. São eles que estão se destacando mesmo. Não, mas independente deles estarem se destacando naturalmente, quem é que o torcedor quer ver? O torcedor quer ver eles. Sim. Sabe? Eles é que são a estrela da companhia. Del, Juan Pablo, Cauê. São os atrativos. Perfeito. São os atrativos. E vou lhe dizer outra coisa também. Foi uma insistência... David Martins também é um atrativo. Foi uma insistência interessante do Bahia nesse formato, porque no ano passado, tudo bem que a equipe estava em Girona, na Espanha, né, fazendo a pré-temporada, antes estava em Manchester, inclusive, e aí as primeiras rodadas do Campeonato Baiano foram com essa equipe mais jovem, né, sem Rogério Ceni, que estava com o elenco principal. Mas, assim, mantendo essa identidade também, né, essa insistência nos garotos, que já fizeram essa participação em outros momentos, e que agora estão amadurecendo, e eu acho que com toda tranquilidade poderiam jogar o Campeonato Baiano inteiro, e quiçá, se o Bahia também tivesse a oportunidade de jogar, uma Copa do Nordeste, né?
O Bahia não joga a Copa do Nordeste, mas eu veria com muita tranquilidade um time competitivo para as duas competições. E o que tá me chamando a atenção com relação a isso que Juliana tá falando, pela maneira como a qual o time do Bahia tá se comportando, é o belo gol de Eric, aí o golaço também, chapa na gaveta, uma batida curvada, golaço dele ali. Retado, cara. É claro, porque Eric teve toda a tranquilidade para poder chutar. Velho, obrigado, Wallace. Muito obrigado. Parece. Compra apartamento e vai morar com ele. Parece demais com os gols que eu já mostrei aqui que eu faço no Baba. Parece. Só que ele bate de chapa. Aí Tem eu pego informação da lesão de Jota, não? Velho, muita gente me perguntou sobre isso. Eu não sei se eu dei uma cochilada e tal, vendo do jogo, mas eu não vi que Jota se machucou. Eu tava no outro jogo. Então. Pois é, fica difícil da gente saber. Mas o que eu quero falar desse time do Bahia, Cássio, é o seguinte: é a imposição física desse time do Bahia. Velho, o Juan Pablo tem 17 anos. O Juan Pablo é um armário. Exato. O que os meninos estão correndo, o que os meninos estão brigando. E é o que o Rogério destacou. E eles estão competindo, porque, velho, eles são melhores do que os atletas do Jequié, eles são melhores do que os atletas do Bahia de Feira, é outra formação, outro aspecto cognitivo, tudo isso. Mas onde é que os caras do Campeonato Baiano, principalmente nesse início, davam testa nos times da capital? Na parte física. Sim. Os caras se apresentaram há mais tempo, né? Correm pra caramba, dão a vida nesses jogos. Os meninos do Bahia não tem esse negócio de perder na dividida, no pé de ferro, sabe? Nos giros, né? Nas disputas ali de 1 para 1. A meninada do Bahia tá sendo um time que, além de técnico, tá sendo um time forte fisicamente. E isso chama a atenção do trabalho que está sendo feito com esses meninos para que eles, apesar da pouca idade, da pouca malícia, consigam, na base da força, também se equiparar nessa valência com atletas mais velhos e também mais experientes. E a galera aqui no chat falando que com esse gol aí, Rezende conseguiu uma renovação até 2050. Oi. Qual é a idade dos meninos? Por exemplo, Bel tem 16, Bel Juan Pablo 17, Cauê 16, Isso, Cauê 16. Jota tem um pouquinho mais, vai 19, 20, né? 21, Pois é, então assim, é uma meninada, velho, é menina, tudo menino. Agora tem um detalhe também, são jogadores que o Bahia já sob a gestão do Grupo City estava investindo, mas que talvez não tivesse idade ainda para aparecer nesse contexto, né? Porque o Bahia, o Grupo City chegou em 23, aí evidentemente não teve nada no trabalho na base, 24 já tentou fazer. Começou atrasado, começou ruim, não ganhou o jogo. 25 também não tinha esses jogadores. Porque Cauê Furquim, ano passado que o Bahia contratou. O Juan Pablo, em 2020, tá com 17, 2023, tá com 15. Então, assim, o trabalho, ele começa a dar resultados, que a gente fala de base, quando você começa a ver esses jogadores que vinham sendo lapidados, que o torcedor até tinha ansiedade pra ver, né? Porque não bota Del. O Del tem 16, velho. 16. Chuta de fora da área, né? O César Duran colocou algo aqui. Outra rapidinho, eu acho que esse hype também ficou mais forte depois da Copa do Mundo Sub-17, né? Que tanto perfeito, Del, Ju. como também Juan Pablo foram imprescindíveis para o Brasil ter sido semifinalista. Perfeito. O hype de seleção brasileira nesses meninos, de fato, também contribuiu para essa curiosidade e esse apoio, né, da torcida do Bahia. O César Duran tá colocando algo aqui que talvez muitos torcedores do Bahia vão ficar chateados, porque tem muita gente do Bahia que corneta Rogério Ceni. Mas olha o que ele tá trazendo aqui e é importante. O grande diferencial foi a manutenção de Rogério Ceni. A longevidade dele possibilita esse experimento nesse nível. Sim, concordo com ele. Perfeito, César. Certíssimo. Se tem uma coisa que a gente não pode reclamar é de filosofia de trabalho, assim, planejamento, entre aspas, no Bahia, porque você está cumprindo etapas de construção de um time. Vai dar certo? Aí muita coisa precisa acontecer pra gente... E o que é dar certo, né? Também tem outro... O que é dar certo e vai chegar lá, são dois pontos para serem debatidos. Mas, por exemplo, se você for fazer uma linha progressiva aí de trabalho do próprio Rogério Ceni no time profissional e do que está sendo feito na base, esse é um momento de convergência... Sim. Das ações, quando você começa a entregar os principais ativos da base, porque tem um David Martins também, que é bom jogador. Sim. E ele também foi um investimento para a base do Bahia. Quando esses jogadores começam a chegar e irem para a mão do técnico da equipe principal, tá chegando o momento da convergência dos dois trabalhos. Exatamente. O trabalho de quem faz a filosofia funcionar no grupo principal e o trabalho da base chegando. E ele também já vai, se ele tem alguma ideia, né, se alguma vontade de mudar um pouco, é uma coisa que a gente cobrava um pouco também em Rogério Ceni, de ter um pouco mais de repertório, né, de diferentes formas de jogar. Ele já pode ir preparando esses jogadores mais jovens para esses novos formatos. Então, acaba sendo até mais fácil a adaptação de jogadores muito novos
que são mais frescos, né? Que tem menos vícios também de outras formas de jogar. E já vão chegando com essa nova perspectiva, essa nova proposta. Eu acho muito interessante isso e eu acho que, para mim, Rogério Ceni ganha muito tendo esses jogadores que são talentosos, que têm uma força física muito forte, muito boa, jogadores que têm presença diária, jogadores que são de outras posições também, Jota no meio campo, os próprios zagueiros, né, que também estão demonstrando maturidade. Gosto dessa possibilidade também de você colocar alguns jogadores mais cascudos, né, do elenco principal, ou então que estão voltando ao elenco principal, para dar esse equilíbrio, mas isso já vai mostrando também que o Rogério Ceni, ao colocar esses jogadores, ele pode tanto manter as ideias que já estão sendo colocadas em prática desde o início da sua chegada, né, da chegada do Rogério Ceni ao Grupo City e ao Bahia, quanto também algumas novidades, algumas formas diferentes de jogar, com jogadores que já absorvem isso de uma outra forma, né? De uma forma mais rápida, talvez. E esse legal que o Cássio está falando da convergência, é que essa questão de convergência está sendo vista em campo. Porque tem a meninada, mas você tem ali alguns pilares que é justamente para trazer um pouco de tranquilidade, essa experiência que falta esses meninos, que Rezende tem de sobra, que João Paulo tem de sobra no gol, né? E o próprio... outros atletas que já tiveram alguma rodagem... Intervalo. Não, e eu no segundo falando tempo. até de Canu. Mas falando até de quem tá ali no campo, né, que começou o jogo como titular, você tem Rezende, você tem João Paulo. Marcos Vitor, velho, já não é nenhum mais menino. Jogou no Ceará, passou pelo Atlético Paranaense, sabe? Então, assim, você tem ali alguns atletas que já tem um pouco mais de bagagem. E o pessoal pegou um vídeo de um recorte de Luiz Gustavo, quando naquela confusão que o Juan Pablo foi pra cima, Luiz Gustavo chegou, Juan Pablo, pera aí, vai tomar cartão, né? Dá uma segurada. Então, assim, até alguns atletas mais jovens, mas que vieram de fora, caso do próprio Luiz Gustavo. Tem mais experiência, né? Acaba tendo mais experiência e serve, né, pra fazer essa convergência funcionar. Agora, eu até brinquei que, é sem cobrança, sem empolgação, e teve um torcedor do Bahia que falou comigo, velho, eu tô empolgado. Quem não pode se empolgar são os meninos, né? Mas a torcida do Bahia tem mais é que tá feliz mesmo com esse bom trabalho da base tricolor no ano.